Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje vamos dar sequência à leitura das súmulas não vinculantes do Supremo Tribunal Federal, o famoso STF. Tá ok? Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve para mais vídeos como este, de súmulas, jurisprudências, leituras de leis e outros conteúdos jurídicos e de várias outras áreas. Tá ok? Então, vamos lá. Súmula 231. O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno. Súmula 232. Em caso de acidente do trabalho, são devidas diárias até 12 meses, as quais não se confundem com a indenização acidentária nem com o auxílio enfermidade. Súmula 233. Salvo em caso de divergência qualificada, Lei 623 de 1949, não cabe recurso de embargos contra decisão que nega provimento a agravo ou não conhece de recurso extraordinário, ainda que por maioria de votos. Súmula 234. São devidos honorários de advogado em ação de acidente do trabalho julgada procedente. Súmula 235. É competente para a ação de acidente do trabalho a Justiça Civil Comum, inclusive em segunda instância, ainda que seja parte a autarquia seguradora. Súmula 236. Em ação de acidente do trabalho, a autarquia seguradora não tem isenção de custas. Súmula 237. O usucapião pode ser arguido em defesa. Súmula 238. Em caso de acidente do trabalho, a multa pelo retardamento da liquidação é exigível do segurador subrogado, ainda que autarquia. Súmula 239. A decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores. Súmula 240. O depósito para recorrer em ação de acidente do trabalho é exigível do segurador subrogado, ainda que autarquia. Súmula 241. A contribuição previdenciária incide sobre o abono incorporado ao salário. Súmula 242. O agravo no auto do processo deve ser apreciado no julgamento da apelação, ainda que o agravante não tenha apelado. Súmula 243. Em caso de dupla aposentadoria, os proventos a cargo do IAPFESP ou IAPFESP não são equiparáveis aos pagos pelo Tesouro Nacional, mas calculados à base da média salarial nos últimos 12 meses de serviço. Súmula 244. A importação de máquinas de costura está isenta do imposto de consumo. Súmula 245. A imunidade parlamentar não se estende ao CORREL sem essa prerrogativa. Súmula importantíssima essa aqui. Não que as outras não sejam, né? Mas essa é bem relevante mesmo para provas e etc. Súmula 246. Comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheque sem fundos. Súmula 247. O relator não admitirá os embargos da Lei 623, de 19 de 2 de 49, nem deles conhecerá o Supremo Tribunal Federal, quando houver jurisprudência firme do plenário no mesmo sentido da decisão embargada. Súmula 248. É competente, originariamente, o Supremo Tribunal Federal para mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União. Súmula 249. É competente o Supremo Tribunal Federal para ação rescisória quando, embora não tenha conhecido do recurso extraordinário ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida.
Súmula 250. A intervenção da União desloca o processo do juízo cível comum para o fazendário. Súmula 251. Responde a Rede Ferroviária Federal, SA, perante o foro comum e não perante o juízo especial da Fazenda Nacional, a menos que a União intervenha na causa. Súmula 252. Na ação rescisória, não estão impedidos juízes que participarão do julgamento recidendo. Súmula 253. Nos embargos da Lei 623, de 19 de 2 de 49, no Supremo Tribunal Federal, a divergência somente será acolhida se tiver sido indicada na petição de recurso extraordinário. Súmula 254. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação. Súmula 255. Sendo ilíquida a obrigação, os juros moratórios contra a fazenda pública, incluídas as autarquias, são contados do trânsito em julgado da sentença de liquidação. Súmula 256. É dispensável, melhor dizendo, então, recomeçando a leitura da súmula. Súmula 256 é dispensável pedido expresso para condenação do réu em honorários, com fundamento nos artigos 63 ou 64 do Código de Processo Civil. Súmula 257. São cabíveis honorários de advogado na ação regressiva do segurador contra o causador do dano. Súmula 258. É admissível reconvenção em ação declaratória. Súmula 259. Para produzir efeito em juízo, não é necessária a inscrição no registro público de documentos de procedência estrangeira, autenticados por via consular. Súmula 260. O exame de livros comerciais em ação judicial fica limitado às transações entre os litigantes. Súmula 261. Para a ação de indenização, em caso de avaria, é dispensável que a vistoria se faça judicialmente. Súmula 262. Não cabe medida possessória liminar para liberação alfandegária de automóvel. Súmula 263. O possuidor deve ser citado pessoalmente para a ação de uso capião. Súmula 264. Verifica-se a prescrição intercorrente pela paralisação da ação rescisória por mais de 5 anos. Súmula 265. Na apuração de haveres, não prevalece o balanço não aprovado pelo sócio falecido, excluído ou que se retirou. Súmula 266. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Súmula 267. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 268. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Súmula 269. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Súmula 270. Não cabe mandado de segurança para impugnar enquadramento da Lei 3.780, de 12 de 7 de 60, que envolva exame de prova ou de situação funcional complexa. Súmula 271. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Súmula 272. Não se admite como ordinário recurso extraordinário de decisão denegatória de mandado de segurança.
Bom, pessoal, só uma observação aqui. Essa série que nós lemos de súmulas sobre mandato de segurança é extremamente importante. Então, quem tiver um interesse, depois dá uma lidinha aí no seu material, né? Novamente nessas súmulas que nós lemos, né? Todas elas, mas mais especificamente aqui também essas do mandado de segurança, tá bom? Só lembrando aqui que esse material é um material gratuito, retirado do próprio site do STF, tá? Só ir lá em jurisprudência, que daí você já vai ver as guias que vão te apontar para as súmulas, né? Esse livro aqui de súmulas, tá bom? Então vamos seguir com a nossa leitura. Súmula 272. Não se admite como ordinário recurso extraordinário de decisão denegatória de mandato de segurança. Essa é a que nós já lemos, né? Mas então vamos seguir a partir daqui. Súmula 273. Nos embargos da Lei 623, de 19 de 2 de 49, há divergência sobre questão prejudicial ou preliminar suscitada após a interposição do recurso extraordinário ou do agravo, somente será acolhida se o acórdão padrão for anterior à decisão embargada. Súmula 274. Bom, pessoal, como ela foi revogada, não vou fazer a leitura para não confundir o entendimento de quem está ouvindo, tá? Mas nada impede que quem tiver interesse também faça a leitura aí na sua casa ou no seu material, tá bom? Então, súmula 275. Está sujeita a recurso ex officio, sentença concessiva de reajustamento pecuário anterior à vigência da Lei 2804, de 25 de 6 de 56. Súmula 276. Não cabe recurso de revista em ação executiva fiscal. Súmula 277. São cabíveis embargos em favor da Fazenda Pública em ação executiva fiscal, não sendo unânime a decisão. Súmula 278. São cabíveis embargos em ação executiva fiscal contra a decisão reformatória da de primeira instância, ainda que unânime. Súmula 279. Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário. Súmula 280. Por ofensa a direito local, não cabe recurso extraordinário. Súmula 281. É inadmissível o recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. Súmula 282. É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal suscitada. Súmula 283. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 284. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Súmula 285. Não sendo razoável a arguição de inconstitucionalidade, não se conhece do recurso extraordinário fundado na letra C do artigo 101, inciso 3 da Constituição Federal. Súmula 286. Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Súmula 287. Nega-se provimento ao agravo quando a deficiência na sua fundamentação ou na do recurso extraordinário não permitir a exata compreensão da controvérsia. Súmula 288. Nega-se provimento a agravo para a subida de recurso extraordinário quando faltar no traslado o despacho agravado, a decisão recorrida, a petição de recurso extraordinário ou qualquer peça essencial à compreensão da controvérsia. Súmula 289. O provimento do agravo por uma das turmas do Supremo Tribunal Federal
ainda que sem ressalva, não prejudica a questão do cabimento do recurso extraordinário. Súmula 290. Nos embargos da Lei 623, de 19 de 2 de 49, a prova de divergência far-se-á por certidão, ou mediante indicação no Diário da Justiça ou de repertório de jurisprudência autorizado, que a tenha publicado, com a transcrição do trecho que configure a divergência, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Súmula 291. No recurso extraordinário pela letra D do artigo 101, número 3 da Constituição, a prova do desídio jurisprudencial far-se-á por certidão, ou mediante indicação do Diário da Justiça ou de repertório de jurisprudência autorizado, com a transcrição do trecho que configure a divergência, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Súmula 292. Interposto recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no artigo 101, número 3 da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros. Súmula 293. São inadmissíveis embargos infringentes contra decisão em matéria constitucional submetida ao plenário dos tribunais. Súmula 294. São inadmissíveis embargos infringentes contra decisão do Supremo Tribunal Federal em mandado de segurança. Súmula 295. São inadmissíveis embargos infringentes contra decisão unânime do Supremo Tribunal Federal em ação rescisória. Súmula 296. São inadmissíveis embargos infringentes sobre matéria não ventilada pela turma no julgamento do recurso extraordinário. Súmula 297. Oficiais e praças das milícias dos estados, no exercício de função policial civil, não são considerados militares para efeitos penais, sendo competente a Justiça Comum para julgar os crimes cometidos por ou contra eles. Súmula 298. O legislador ordinário só pode sujeitar civis à justiça militar em tempo de paz nos crimes contra a segurança externa do país ou as instituições militares. Súmula 299. O recurso ordinário e o extraordinário interpostos no mesmo processo de mandado de segurança ou de habeas corpus serão julgados conjuntamente pelo Tribunal Pleno. Súmula 300. São incabíveis os embargos da Lei 623, de 19 de 2 de 49, contra provimento de agravo para a subida de recurso extraordinário. Súmula 301. Bom, pessoal, mesma situação, essa súmula foi cancelada, então vamos pular a leitura dela para não atrapalhar o entendimento de quem está ouvindo, mas quem tiver interesse pode dar aí uma lidinha na tela ou no material, tá ok? Súmula 302. Está isenta da taxa de previdência social a importação de petróleo bruto. Súmula 303. Não é devido o imposto federal de selo em contrato firmado com autarquia anteriormente à vigência da Emenda Constitucional número 5, de 21 de 11 de 61. Súmula 304. Decisão denegatória do mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria. Súmula 305. Acordo de desquite ratificado por ambos os cônjuges não é retratável unilateralmente. Súmula 306. As taxas de recuperação econômica e de assistência hospitalar de Minas Gerais são legítimas quando incidem sobre matéria tributável pelo Estado. Súmula 307. É devido o adicional de serviço insalubre, calculado à base do salário mínimo da região,
ainda que a remuneração contratual seja superior ao salário mínimo, acrescido da taxa de insalubridade. Súmula 308. A taxa de despacho aduaneiro, sendo adicional do imposto de importação, não incide sobre borracha importada com isenção daquele imposto. Súmula 309. A taxa de despacho aduaneiro, sendo adicional do imposto de importação, não está compreendida na isenção do imposto de consumo para automóvel trazido do exterior pelo proprietário. Súmula 310. Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com o efeito de intimação for feita neste dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir. Súmula 311. No típico acidente do trabalho, a existência de ação judicial não exclui a multa pelo retardamento da liquidação. Súmula 312. Músico integrante de orquestra da empresa, com atuação permanente e vínculo de subordinação, está sujeito à legislação geral do trabalho e não à especial dos artistas. Súmula 313. Provada a identidade entre trabalho diurno e o noturno, é devido o adicional, quanto a este, sem a limitação do artigo 73, parágrafo 3º da CLT, independentemente da natureza da atividade do empregador. Súmula 314. Na composição do dano por acidente do trabalho ou de transporte, não é contrário à lei tomar para a base da indenização o salário do tempo da perícia ou da sentença. Súmula 315. Indispensável o traslado das razões da revista para julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho do agravo para sua admissão. Súmula 316. A simples adesão à greve não constitui falta grave. Súmula 317. São improcedentes os embargos declaratórios, quando não pedida a declaração do julgado anterior, em que se verificou a omissão. Súmula 318. É legítima cobrança, em 1962, pela Municipalidade de São Paulo, do Imposto de Indústrias e Profissões, consoante as leis 5.917 e 5.919 de 1961, aumento anterior à vigência do orçamento e incidência do tributo sobre o movimento econômico do contribuinte. Súmula 319. O prazo do recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus ou mandado de segurança, é de 5 dias. Súmula 320. A apelação despachada pelo juiz no prazo legal não fica prejudicada pela demora da juntada, por culpa do cartorário. Súmula 321. A Constituição Estadual pode estabelecer a irredutibilidade dos vencimentos do Ministério Público. Súmula dos 322. Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal quando manifestamente incabível ou apresentado fora do prazo ou quando for evidente a incompetência do tribunal. Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Súmula 324. A imunidade do artigo 31, inciso 5, da Constituição Federal não compreende as taxas. Súmula 325. As emendas ao regimento do Supremo Tribunal Federal sobre julgamento de questão constitucional aplicam-se aos pedidos ajuizados e aos recursos interpostos anteriormente à sua aprovação. Súmula 326.
É legítima a incidência do imposto de transmissão intervivos sobre a transferência do domínio útil. Súmula 327. O direito trabalhista admite a prescrição intercorrente. Súmula 328. É legítima a incidência do imposto de transmissão intervivos sobre a doação de imóvel. Súmula 329. O imposto de transmissão intervivos não incide sobre a transferência de ações de sociedade imobiliária. Súmula 330. O Supremo Tribunal Federal não é competente para conhecer de mandado de segurança contra atos dos tribunais de justiça dos estados. Súmula 331. É legítima a incidência do imposto de transmissão causa-mortes no inventário por morte presumida. Súmula 332. É legítima a incidência do imposto de vendas e consignações sobre a parcela do preço correspondente aos ágios cambiais. Súmula 333. Está sujeita ao imposto de vendas e consignações à venda realizada por invernista não qualificado como pequeno produtor. Súmula 334. É legítima a cobrança ao empreiteiro do imposto de vendas e consignações sobre o valor dos materiais empregados, quando a empreitada não for apenas de lavor. Súmula 335. É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. Súmula 336. A imunidade da autarquia financiadora quanto ao contrato de financiamento não se estende à compra e venda entre particulares, embora constantes os dois atos de um só instrumento. Súmula 337. A controvérsia entre o empregador e o segurador não suspende o pagamento devido ao empregado por acidente do trabalho. Súmula 338. Não cabe ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho. Súmula 339. Não cabe ao Poder Legislativo, ou melhor dizendo, súmula 339. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 340. Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião. Súmula 341. É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto. Súmula 342. Cabe agravo no auto do processo, e não agravo de petição, do despacho que não admite a reconvenção. Súmula 343. Não cabe ação rescisória por ofensa literal de disposição de lei, quando a decisão é recidenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida dos tribunais. Súmula 344. Sentença de primeira instância, concessiva de habeas corpus, em caso de crime praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, está sujeita a recurso ex officio. Súmula 345. Na chamada desapropriação indireta, os juros compensatórios são devidos a partir da perícia, desde que tenha atribuído o valor atual ao imóvel. Súmula 346. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Bem importante essa súmula também. Súmula 347. O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Súmula 348. É constitucional a criação de taxa de construção, conservação e melhoramento de estradas. Súmula 349.
A prescrição atinge somente as prestações de mais de 2 anos, reclamadas com fundamento em decisão normativa da Justiça do Trabalho ou em convenção coletiva de trabalho, quando não estiver em causa a própria validade de tais atos. Súmula 350. O imposto de indústrias e profissões não é exigível do empregado, por falta de autonomia na sua atividade profissional. Súmula 351. É nula citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição. Bem importante essa súmula também, tá, pessoal? Súmula 352. Não é nulo o processo penal por falta de nomeação de curador ao réu menor que teve assistência de defensor dativo. Súmula 353. São incabíveis os embargos da Lei 623, de 19/2 de 49, com fundamento em divergência entre decisões da mesma turma do Supremo Tribunal Federal. Súmula 354. Em caso de embargos infringentes parciais, é definitiva a parte da decisão embargada em que não houve divergência na votação. Súmula 355. Em caso de embargos infringentes parciais, é tardio o recurso extraordinário interposto após o julgamento dos embargos, quando a parte da decisão embargada que não fora por eles abrangida. Bom, pessoal, por hoje nós vamos parando por aqui, para esse vídeo também não ficar muito longo, né? Mas note como o estudo das súmulas ele é curto e essencial para suas provas ou para o seu conhecimento jurídico, né? Às vezes no seu trabalho ou como cidadão também. Porque em aproximadamente 30 minutos nós estudamos 125 súmulas. Então, rapidinho a gente termina todo o conteúdo de todas as súmulas do STF. Continue conosco, deixa aí o seu like se esse conteúdo te ajudou de alguma forma e compartilha com outras pessoas que podem estar estudando ou precisar dele também, tá ok? Muito obrigada e até a próxima!